Amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Finalmente, nós estamos muito felizes. Finalmente, vamos começar a nossa querida revista. Na semana passada, nós tivemos um estudo introdutório. Todas as revistas chegaram, ninguém está sem revista. Revista com problema, Pastor Eber vai trocar, tudo direitinho. E, graças a Deus, vamos para o estudo número 1, que diz porque Jesus falava por parábolas, né? É um estudo também introdutório. Na primeira aula, eu vim com os irmãos até o 1.1, o que é uma parábola, e agora nós vamos ter o prazer de retomar desse ponto, da lição inteira, e eu tenho aqui comigo, graças a Deus, o escritor da revista, o nosso querido evangelista Renato Gonçalves. Renato, a paz do Senhor, meu amado. Paz do Senhor, pastor Gideon. Muito feliz de estar aqui com o senhor nessa noite. Olha, irmãos, muitos irmãos de vez em quando me perguntam, até uma questão ministerial, aproveitando rapidamente, qual é a diferença de evangelista para presbítero? O Renato era presbítero e agora chegou o cargo de evangelista. Gente, na hierarquia da nossa igreja, a gente tem o ministério do serviço e o ministério da palavra. Só que o ministério da palavra também é serviço, né? E o que acontece? Nós temos obreiros e temos diáconos e diaconisas no ministério voltado ao serviço. E voltado à palavra, né? Então, com a possibilidade de assumir igrejas, substituir pastores e trabalhar no campo da palavra, nós temos os presbíteros, acima dos presbíteros evangelistas e acima destes os amados pastores. Qual é a diferença? Bem, quando você chega à posição de presbítero, o pastor está dizendo para toda a igreja: este é o homem que eu confio quando eu saio. Este é o homem que eu posso deixar a igreja, que ele vai me substituir, né? E é óbvio que, a depender das razões que um pastor sair, a substituição pode ser também definitiva. E aí um presbítero chega a ser pastor sem nenhum problema. Agora, qual é a diferença do presbítero para o evangelista? O evangelista é aquele no nosso meio que o pastor diz, ele já me substitui na igreja, ele já é meu pastor auxiliar, ele já faz tudo aqui dentro, e quando o senhor precisar, aí ele me dá essa carta branca. Você tem nele alguém que pode assumir qualquer igreja em qualquer local do país. Essa é a diferença. Então, Renato hoje ocupa uma posição de evangelista. Eu tenho, por parte do pastor dele, o pastor Arnaud, a possibilidade de que sim, quando o Arnaud viaja, o Arnaud sai, ele é uma das pessoas de confiança que pode ficar na igreja, e bem como alguém que pode suceder futuramente, talvez o próprio pastor, né? Ele, como qualquer outro evangelista e qualquer outro presbítero, né? Então, imaginando que o nosso querido Arnaud tenha que assumir um campo muito maior e etc. E aí eu tenho que pegar o Arnaud e colocar, por exemplo, em Campinas, São Paulo e etc. Né? Ele tem na igreja dele um grupo de evangelistas e um grupo de presbíteros, e qualquer um deles tem condições de assumir a igreja e, assumindo e dando tudo certo, um dia virar pastor. Né? É lógico que a preferência recai sobre os evangelistas, depois sobre presbíteros. Né? Agora, o evangelista é aquele que, se um dia eu precisar, lá em Campinas, em outro canto, qualquer outro canto e etc., o Arnaud já me sinalizou, está aqui o Renato, pode utilizá-lo em qualquer outro local do território nacional.
né? Então, isso é uma coisa muito boa, Renato, ele tem a consciência perfeita disso, antes de assumir e dizer sim para ser evangelista, ele soube disso, então soube do peso que pode a vida dele, né? E graças a Deus, um homem que está à disposição do Senhor, à disposição da palavra, muito submisso, o pastor dele, que é o querido pastor Arnaud, e também pastor dele, que é o Fernando, falam muito bem do amado Renato, e nós temos o Renato nos brindando com mais uma revista. É interessante, a região do Fernando, ela nos abençoa com muitas revistas, e a Igreja do Arnaud, eu não sei se essa é a terceira ou a quarta revista, Renato. Vocês já estão indo para quantas revistas de Escola Bíblica Dominical? Você tem noção? Ó, que eu já fiz sozinho até agora, essa é a terceira, mas eu acho que ao longo do tempo aí a gente já fez 6 revistas juntos, né? Contando com essas 3 que eu tenho. Fizemos a Igreja e o Templo, fizemos também uma participação naquela revista que o senhor, acho que foi em 2016, o senhor também trouxe e tal, acho que foi a primeira lição que eu escrevi sobre Jó, e também uma outra lição também sobre, acho que os sacrifícios quem fez sozinho foi o pastor Arnaud, mas a Olha, gente que trabalhou junto, né? Então, assim, dá umas 5 ou 6 revistas, no máximo, a gente tem contribuído e ajudado. não, gente, já é uma produção muito grande. De longe é a região que mais me abençoa com revistas da Escola Bíblica Dominical. Meus Glória a parabéns. Deus. E a gente não quer que as outras regiões fiquem chateadas, de maneira alguma. Isso serve como incentivo para todo mundo trabalhar. E quero Verdade. agradecer a Deus pela vida do Arnaud, pela vida do Fernando, que me deram você, meu querido evangelista, para a gente trabalhar. Bem, agora partindo para o que interessa, para o que interessa. Escritor, o que você queria de alvos com o estudo número 1? Porque Jesus falava de parábolas. Bem, você colocou aqui na página 4. A finalidade é compreender a importância das parábolas no ministério de Jesus, entender como e por que as parábolas eram contadas ao povo e saber interpretar uma parábola para não cometer desvios. Ok. Como é que a gente vai alcançar isso, Renato? Me ajude. Bom, a primeira coisa, pastor, é nós entramos diretamente na definição da etimologia da palavra parábola, né? Do vocábulo parábola. E já iniciando, então, nossa conversa introdutória, nós temos que entender que existem 3 paralelos para especificar a palavra parábola, né? Nós temos a palavra machal, no hebraico, temos a palavra matlau, no aramaico, e na Septuaginta, que é a versão grega das Escrituras Sagradas, nós temos o nosso paralelo, que foi traduzido para o português, parabolê, né? Que nós entendemos hoje como parábola. Na parábola, que também tem o nome de machal em hebraico, nós temos aí uma gama, né, de semiótica, de significados muito importantes, que não se prendem a um único contexto. A palavra machal, ela pode representar uma parábola, pode representar uma alegoria, uma símile, um enigma, um dilema, né, e também uma alegoria, né? Então, essa palavra machal é que foi trazida para a versão grega. Só que quando chega no refinamento, nós entendemos que, embora a palavra parabolê, né, que é o nosso utilizado hoje, ela tenha, de fato, todos esses elementos, mas ela não é por si só, né, uma alegoria, não é por si só uma símile, não é por si só um enigma, né? Contém todos esses elementos, mas é uma narrativa simples, né, utilizando-se de figuras do cotidiano, né, das narrativas de figuras do cotidiano, como moedas, casamentos, reinos, relações sociais, para que Jesus possa exemplificar as verdades do reino dos céus na cosmovisão do povo. Utilizando-se, então, de imagens psíquicas e de imagens acústicas, né,
Psíquicas é aquela imagem que se utiliza através da palavra, logo você vem e você visualiza o objeto na mente. E a acústica é aquela fala que, quando você fala, você já se identifica com o objeto na sua mente também. Então, é o que Jesus utilizava. Jesus era um grande mestre de didática e utilizava-se dos recursos das parábolas para que ele pudesse trazer o reino dos céus lado a lado, né, com a visão do povo, para explicar verdades profundas e grandes segredos do reino dos céus. Então, a palavra parábola ou parabolé significa colocar uma coisa ao lado de outra para fins de comparação. Era a forma que Jesus encontrava de comparar o reino dos céus com a realidade dos homens. Era você utilizar de mistérios celestiais para exemplificar as verdades de Deus, de modo que as pessoas pudessem captar os sentidos e aplicar aquela palavra diretamente ao seu coração e entender o propósito daquilo para a sua vida e aplicá-lo de modo adequado. Ok, ok. Aqui na revista você explora muito bem no 1.1, lá na página 4, né? O que Isso. é uma parábola. Você explora o termo grego, né? Uhum. Apesar de existir os outros dois termos, você explora bastante o termo grego. O termo grego. Interessante, né? Então tá bom. Parábola vem do grego parabolê, que significa Isso. colocar ao lado. Isso. Então, Jesus queria explicar algo que era dos céus, que era espiritual, que era profundo, que era abstrato, só que ele tinha uma audiência de quem? De gente que estava na Terra, né? De gente que Exatamente. estava na Terra. Então, o que que ele faz? Ele pega isso aqui que ele tem que ensinar e ele vem com uma parábola, ou seja, o que você falou, signos, sejam visuais, sejam auditivos, conhecidos, para que por intermédio do conhecido se encontre o desconhecido, né? Isso. Sim, muito, muito, muito bom, né? Você colocou aqui, já no ponto número 1, achei muito interessante isso, e para exemplificar o reino dos céus, né? Ó, você coloca aqui, ó, assim Jesus conta as parábolas na linguagem coloquial, ou seja, do dia a dia, irmãos, né? Comum do povo, para exemplificar o reino dos céus. Gente, entender o que é o reino dos céus é muito difícil, né? E ele só tinha que, quer dizer, ele veio trazendo o reino dos céus, inaugurou o reino dos céus, né? E só tinha que explicar para a gente o que era isso. Um bando de carnais perdidos, né? E olha que ele ainda não tinha nem morrido na cruz. Então, para exemplificar o reino dos céus, ficando a cargo do próprio ouvinte descobrir as verossimilhanças entre a parábola e a realidade, entre o natural e o sobrenatural, entre o físico e o espiritual, e a aplicar de modo adequado à sua própria vida. É um método muito bonito, né? Só um gênio como Cristo podia realmente se utilizar deste método para trazer as verdades eternas, né, Renato? Só Jesus Cristo. Então, ok, parábola, parabolê, uma coisa do lado da outra. O que eu conheço sendo aplicado para que eu entenda o que eu não conheço, né? Exatamente isso. Ok. Então quer dizer que isso não era restrito do Novo Testamento, isso já era usado no Velho Testamento? Inclusive, isso já faz parte do 1.2, né? Isso. A parte do 1.2. E como o senhor citou na aula passada do senhor, na verdade, o recurso, né, de linguagem narrativa, que é um gênero literário e textual, né, as parábolas, não era um recurso privativo do ministério de Jesus. É um recurso milenar, que é utilizado desde o Velho Testamento, e a gente tem a primeira parábola da Bíblia, que é a parábola de Jotão, em que ele faz lá uma explicação das árvores que escolhem para si um rei, né, para denunciar o seu irmão, a sua impiedade. Depois nós temos também a parábola da cordeira, né, que o profeta Natã, para chamar a atenção de Davi quanto à sua cegueira e os males que ele praticou contra a vida de Urias,
foi uma forma que ele utilizou para não jogar diretamente no rosto do rei, né, o que ele tinha cometido o pecado, mas ele contou essa parábola e o rei conseguiu se identificar com essa parábola, com a injustiça que aconteceu, de tal modo que ele disse que o homem que fez tal ato deveria morrer. E Natan disse: esse rei, esse homem és tu. Davi, então, é levado ao arrependimento. E o interessante é que também temos outras parábolas, como a parábola da águia, né? Temos a parábola da vinha, também contada por Ezequiel, temos a parábola da panela, contada por Ezequiel. Então, esse é um recurso milenar utilizado. Dizem-se também que o Hillel, que foi também um doutor, né, em hebraico, um doutor da filosofia judaica, do qual Gamaliel, né, vem dessa raiz da tradição rabínica de Hillel, depois vem o apóstolo Paulo, que Hillel também era um grande contador, né, de parábolas, porque as parábolas elas serviam como recurso linguístico e também como recurso histórico. Era muito fácil de você decorar as verdades através de uma história contada do que por um discurso pregado em um grande salão. Então, a tradição oral era muito utilizada para transmitir o conhecimento de geração a geração. E quando se utilizava as parábolas, era muito mais fácil de você memorizar essas parábolas, por isso que é um recurso didático e milenar. Mas o interessante é que Jesus eleva esta prática ao seu mais absoluto grau, né? Jesus eleva as parábolas ao clímax, de modo que, se você for pegar as parábolas do Velho Testamento com as do Novo Testamento, você vê que o grau de espiritualidade, de intelectualidade, de profundidade, né, de carga semântica, é algo extraordinário. Jesus é um mestre absoluto da didática e soube como prender a atenção dos seus ouvintes e fazer com que os seus ouvintes se vissem de tal modo envolvidos com aquela parábola que ele passasse dias ou horas de reflexão para entender o verdadeiro significado daquilo que Cristo queria dizer. E, geralmente, Jesus nunca dava, pastor, respostas prontas. Geralmente, as parábolas surgiam de perguntas que deveriam ter respostas diretas, mas Jesus nunca respondia diretamente. Ele dava uma parábola em sequência a uma pergunta de alguém e fazia com que aquela pessoa que perguntou visse onde ela está errando e procurasse, então, identificar-se com aquela parábola e converter o seu coração, de modo que, sem ser diretamente confrontado por Jesus. Eu acho que isso é extremamente extraordinário. As parábolas são espelho, né? Elas são espelho. Você se vê lá dentro e você sai, às vezes, muito envergonhado, né? É muito interessante. Renato, e você colocou aqui na introdução que as parábolas de Jesus foram mais de 48. Você já conseguiu, estatisticamente, chegar a alguma conclusão de quantas, na verdade, foram? Eu já ouvi falar até de 50 e alguma coisa, mas você, como escritor da revista, teve essa curiosidade de se aproximar do número? Olha, na verdade, assim, os estudiosos mais equilibrados, eles dizem que Jesus, ele falou em torno de 38 parábolas. Alguns menos conservadores entendem que ele falou em cerca de 48 ou 50 parábolas, porque existem também as símiles, que também são uma forma de parábola, que é uma comparação, né, um pouco mais longa e que envolve duas realidades opostas para contar um fato e esclarecer uma verdade, né? Então, se a gente for pegar as símbolos, se a gente for pegar as metáforas que ele mesmo utiliza e os ditos parabólicos também, aí dá um total de 48 a 50 parábolas também. Então, há uma divergência, né? Nem todos os autores concordam se há mais de 38 ou mais de 48. Mas eu acredito que sim, porque se a gente for analisar, quando Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha, aquilo também é uma parábola. A questão é que quando nós começamos, quando ele fala da porta estreita, entrar pela porta estreita, porque largo a porta, né, e estreito o caminho, e apertado, e espaçoso do caminho que conduz à perdição, é uma forma de parábola também. Só que é um dito parabólico, né? Então, por ser um dito parabólico, muitos deles não entendem de fato como uma parábola na sua essência. E eles consideram que é a partir do capítulo 13
em que Jesus inaugura essas parábolas em frente ao lago de Genezaré, onde ele explicou que o reino dos céus era semelhante a um homem que saiu a semear. Alguns entendem que ali seja uma parábola mestre, né? Onde Jesus, então, utiliza dela como uma espécie de chave, de código para entender todas as demais. Mas antes do capítulo 13 de Mateus, existem lá essa parábola da porta esquerda, também ali do homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que alguns entendam também que ela é, de fato, uma parábola também, né? Então, é vasto, não dá para a gente fechar quantas parábolas tem, na verdade, por causa de tudo esse enredo que nós acabamos de exemplificar. Fora as ações parabólicas. Eu não sei se você conhecia, mas foi um brasileiro que pesquisou isso pela primeira vez no mundo. Tinha um artigo de um alemão, esqueci agora o nome dele, mas quem pesquisou foi o professor Clayton, né? O diretor da Faculdade Batista, pioneira, fora as ações parabólicas. É assunto para ano e meio, né? É assunto para ano e meio. Rapaz, então, que aperto foi para você escolher 12 parábolas, hein? Que aperto, Renato. Mas Deus vai nos abençoar. Ai, que dor, que dor, que dor. O Renato, não se sinta pressionado, mas se você tiver um tempinho, tadinho, você está trabalhando demais e tem que instruir professor e tudo, mas sempre que você puder soltar uma parábola que não está aqui, manda para a gente divulga para todo mundo, vai ser tão bom, sério, ouvir alguma coisa, mas é só se der tempo, viu? Vou ver o que eu consigo fazer. Não cai na armadilha que eu acabei de montar para você, não, tá bom? Mas é que é uma delícia aprender a palavra de Deus, né? Renato, então mesmo Jesus chegando ao máximo e ao clímax, porque não houve ninguém antes, não vai haver ninguém depois que consiga chegar aonde ele chegou em matéria de parábola. No 1.3, você coloca que mesmo assim, ele ainda consegue, com simplicidade, o seu ensino, Renato. Sim. E a questão é o seguinte, as parábolas, engana-se quem pensa que é simples, né, de você entender. Parece até um contrassenso que eu estou dizendo. Simples é o ensino. Simples é o ensino. Não. A compreensão porque ele é totalmente genial, complexa, é genial, né? Até porque o povo não estava tão acostumado assim, já havia praticamente 400 anos do silêncio de Deus, não se falava mais pelo Urim, pelo Tumim, pelo profeta, né? E Deus não levantava o profeta durante 400 anos, então o povo já estava tão desacostumado a ouvir a voz de Deus que era necessário que se utilizasse do recurso parabólico para falar com eles de uma maneira simples, porque toda a população da Judéia, a população do povo de Israel, é uma população de camponeses, de agricultores, de lavradores, né, de cambistas, e de pessoas que não tinham um conhecimento tão versado das Escrituras quanto os escribas, os fariseus e os doutores da lei. Então, Jesus precisava utilizar desse recurso de uma maneira brilhante, porém, de forma simples, de modo que qualquer agricultor, qualquer cambista, qualquer publicano, qualquer meretriz conseguisse identificar os argumentos de Jesus ali e ver que algo de especial poderia ser extraído daquela parábola para aplicar de modo adequado à sua própria vida. Mas engana-se quem imagina que o ensino de Jesus era simplesmente só simplicidade, e era muito fácil de entender as palavras que não eram. Tanto é que as parábolas, quando a primeira parábola que Jesus conta, que é a parábola do semeador, os discípulos, quando chegam em casa, perguntam para Jesus, o que significa isso? O que é que o Senhor trouxe ali? O que o Senhor tem a dizer para nós sobre o que o Senhor acabou de dizer para a multidão lá na praia? Ele disse, olha, a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não, para que se cumpra aquilo que foi dito pelo profeta. Primeira coisa que foi dita pelo profeta, no Salmo 78, versículo 2.
abrirei a minha boca em parábolas e publicarei enigmas ou coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, a primeira coisa que Jesus deixou claro que ele veio foi para cumprir a profecia. Segundo ponto é ocultar a verdade daqueles que estavam com o coração endurecido e, ao mesmo tempo, revelar a verdade para os humildes de coração. Né? É muito interessante isso, porque para as pessoas sábias, instruídas, eloquentes, eruditas, que se achavam superdotadas no conhecimento, era apenas uma mera história. Para aquelas pessoas que estavam com o coração aberto para o reino de Deus, era, na verdade, uma fonte de enriquecimento e uma fonte de alegria, de transformação de vida, né, diante de Deus, e uma oportunidade de estar mais próximo do Senhor. Então, essa simplicidade que Jesus utilizava para trazer a dialética do reino de Deus, né? Vamos dizer assim, a visão do reino de Deus na cosmovisão humana era a maneira, o recurso didático que Jesus preferiu utilizar. Mas não era o único recurso que Jesus utilizava, porque estima-se que apenas um terço de todos os discursos de Jesus foram utilizados em parábolas, cerca de 35% ou 38% de tudo aquilo que Jesus pregou, ele utilizou-se das parábolas por ser o recurso que mais alcançava a população desfavorecida, né? Mas não eram tão simples de entender assim. Então, Renato, não obstante a simplicidade do ensino de Cristo, aí, irmãos, Renato já entrou no ponto número 2. Com as parábolas, Jesus ensinava e deixava tonto os outros. Com as parábolas, ele tinha a finalidade de esclarecer para uns e para outros deixar completamente perdido. É isso mesmo? Sim, até porque a finalidade das parábolas tinham 3 finalidades, na verdade. A primeira finalidade é cumprir as profecias, cumprir o Salmo 78:2, cumprir Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10, e, de outro lado, era revelar, né, e ocultar a verdade daqueles que se achavam sábios e instruídos, e, num terceiro ponto, é manifestar o reino de Deus de uma maneira que as pessoas pudessem captar essa mensagem. Então, embora as palavras de Jesus fossem enigmáticas, elas não eram de todas impossíveis das pessoas compreenderem. Sabe? Existem muitas parábolas que você já consegue identificar de imediato, numa sentada com Jesus ali, você já identifica o sentido da palavra, com aquela situação dos 2 devedores contada ali na casa de Simão, depois que aquela prostituta entra e unge os pés de Jesus com aquele nardo puro e tal. E ali, quando ele pega Simão, naquela passagem ali, ele fala de 2 devedores. O interessante é que Jesus sempre usa praticamente 3 personagens em uma única parábola para exemplificar as verdades do reino de Deus. E ali a gente vê com muita facilidade quem são, né, os atores dessa parábola e qual é o intuito de Jesus, que é, de fato, demonstrar que aquele que deve mais é o que mais agradece porque recebeu o maior perdão. Mas tem outras parábolas que estão extremamente mais complexas, como a parábola dos trabalhadores da vinha, né? A parábola dos lavradores maus é extremamente complexa e também muito alegórica, não é fácil você entender numa primeira sentada. Aquela parábola do administrador infiel também, né? Que fala de granjear com as riquezas injustas, as riquezas celestiais, muito complicado de entender. Mas já temos uma parábola muito simples, que é a parábola da rede, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor, né? E muitas outras parábolas que são fáceis de entender, e outras extremamente complexas, que até hoje a gente fica, como diz o nordestino, encafifado, de tanta dificuldade para interpretar algumas parábolas, de modo que algumas pessoas até começam a alegorizar demais, ou a criar fábulas em cima da mensagem de Cristo, coisa que ele mesmo não autorizou. Então, o que a gente tem que fazer para entender as parábolas? A gente tem que identificar ela no seu contexto. Por que Jesus falou, onde Jesus falou, para quem Jesus falou e qual era a finalidade dele ter falado. E qual grupo deveria se encaixar nessa mensagem. E também confiar no seguinte: se a gente está lendo a palavra de Deus e
simplesmente o público originário, aquele que está dentro do mundo de Jesus, não compreendeu, muita petulância a gente querer compreender de cara. Né? É muita petulância. É lógico que a gente enxerga de uma posição muito privilegiada. Jesus já morreu, o apóstolo Paulo já explicou metade do mundo para a gente, Pedro nos fez entender muita coisa, Tiago, João e etc. Mas a gente tem que também compreender que Jesus não fazia nada à toa. Se a parábola era simples, direta e objetiva, todo mundo compreendia. Mas se a parábola simplesmente era daquelas complexas, não se preocupe, os próprios discípulos depois perguntam e o próprio Senhor responde sem nenhum problema. E tá para a gente, tá para a gente. Agora, você tocou num ponto que é fundamental e que a gente vai ver já já, é como ler e interpretar as parábolas. Isso aqui é muito, muito interessante. Então, tá. As parábolas visavam os ouvintes, Jesus falava para ser compreendido, Jesus também falava verdades, muitas vezes com a finalidade de não ser compreendido, mas as verdades tinham sido dadas, sem nenhum problema, e é lógico que o impacto das parábolas na vida de todo aquele que lá estava é irrefutável, né? Era o indivíduo, no mínimo, saía dali, mas o impacto é até hoje, né? O impacto é até hoje. É o que eu falei na primeira lição, quem não gosta de uma linda história, né? O indivíduo não sabe Romanos 8, que é o centro do livro de Romanos, né? Mas o indivíduo nunca esquece o filho pródigo. É um impacto extraordinário, extraordinário. Agora vamos lá. Vamos para o ponto mais de maior atenção para os nossos queridos professores, que é o ponto número 3. Renato, como ler e interpretar parábolas? Bom, esse é o ponto, é o calcanhar de Aquiles, daqueles que interpretam as parábolas de Jesus, justamente porque nós temos um costume muito grande de querer procurar achar significado em tudo quanto é detalhe da parábola. É uma mania, é um vício de nós, principalmente os pentecostais, de sempre procurar significado espiritual, ao invés de ir no texto por completo, a gente vai nas entrelinhas, e fica nas entrelinhas, martelando, mastigando, até que a gente consiga depreender alguma coisa ali, porque a gente sempre está fascinado, a gente tem um fascínio pelo espetacular, tem um fascínio pelo extraordinário, pelo sobrenatural, então a gente está sempre procurando mistérios, onde às vezes nem é tanto mistério assim, né? E então, o que a gente tem que fazer? Para buscar fazer uma interpretação coesa, inclusive, Gordon Fee, naquele livro Entendes o que lês, ele diz que nós temos que nos prender, primeiramente, no contexto em que a parábola se insere, para quem ela foi falada, e depois tentar interpretar a parábola no seu contexto literal, e não ficar buscando nas entrelinhas algum significado para fazer. Né? E por quê? Porque, geralmente, quase toda a história de Jesus, e nesse ponto aqui o Gordon Fee, ele é um pouco contrário a Klein Snodgrass, porque ele diz o seguinte, que nem toda parábola tem uma moral da história, né? Mas o Klein Snodgrass, ele já diz que, na verdade, a parábola tem um desfecho. E por ela ter um desfecho, a gente tem que se apegar mais ao desfecho do que ao que foi contado para trás, né? Então, o que é que ele quer dizer? Qual é o ponto central da palavra? Qual é o eixo da palavra? Ele diz que o Gordon Fee diz que nós temos que analisar as parábolas como se fosse uma roda de bicicleta. Nós temos um eixo central e nós temos o que? Os raios. Mas, se a gente for ficar preocupado em contar a quantidade de raios, a gente vai se esquecer de se firmar no eixo, né? Que conduz e que sustenta a roda. Então,
o eixo é mais importante do que os raios, ou seja, a moral da história, o desfecho da narrativa de Jesus é mais importante do que os detalhes. E se a gente for analisar bem, até o grande teólogo Agostinho de Hipona foi contar a parábola do bom samaritano ali, você já sabe dessa história, né? E foi tentando alegorizar todos os elementos daquela parábola. Eles diziam que o homem que foi ferido à beira do caminho é Adão quando caiu da graça, né? Que o bom samaritano é Jesus, e vai contando um monte de coisas ali que, na verdade, não é o que Jesus queria transmitir. A verdade que Jesus queria transmitir na parábola do bom samaritano é que o meu próximo é toda aquela pessoa que, embora não faça parte da minha religião, não faça parte do meu ciclo social, não faça parte da minha família, nem do meu ciclo de amizade, é toda aquela pessoa que, mesmo que eu não tenha vínculo com ela, eu tenho o dever moral, como servo de Deus, de ajudá-la sem esperar receber nada em troca. Então, essa é a visão que Jesus quis transmitir para nós na parábola do bom samaritano. Mas tem gente que alegoriza tudo. E o risco que nós estamos cometendo de alegorizar tudo é de nós criarmos, arrumar pelo em ovo, né? Arrumar pelo em ovo, criar doutrinas estranhas, coisas que realmente não tem nada a ver com a palavra de Deus, e daí onde surgem muitas heresias. Então, é muito melhor você se prender ao contexto literal, ler a palavra em sua literalidade, e tentar pegar a cereja do bolo, entender o desfecho total, ao invés de se preocupar com o que está escrito nas entrelinhas. Irmãos, o que o Renato falou é o seguinte: a parábola do bom samaritano, chegaram para Jesus para encher a paciência de Jesus, né? E aí Jesus olha para o rapazinho que está enchendo a paciência dele, né? E diz: olha, os grandes mandamentos são esses, né? Testa, amarás o Senhor teu Deus sobre tudo, e o próximo como a si mesmo. Aí o rapazinho, para encher a paciência dele, não sabemos se era um fariseu, um escriba, mas era gente dessa lá, disse: quem é meu próximo? Aí Jesus conta a história do bom samaritano, para dizer: o meu próximo é quem precisa de mim. Meu próximo é quem precisa de mim, independente de religião e etc. Meu próximo é quem precisa de mim. E a reboque ainda dá uma surra em todo mundo, porque passou um representante da religião judaica, não fez nada, outro representante não fez nada, e o samaritano é que fez alguma coisa. E quando o Renato falou do Agostinho, né? Agostinho de Hipona, é muito engraçado. Ele chegou à conclusão de que, vamos lá, Renato, primeiro lugar, o homem caído é Adão. Isso. O bom samaritano é Jesus. É Jesus. O burrinho, se eu não me esqueci, é o evangelista. É você, tadinho. A hospedagem é a igreja. Isso. Os 2 talentos lá são 2 dias, e depois voltam, e ainda levam para o retorno de Jesus. É muito. Rapaz, é uma loucura. Gente, é o que o Renato acabou de dizer para a gente. Olha, a finalidade é uma. A finalidade é uma. Veja o contexto histórico. Analisa o que está acontecendo. Vê o contexto. Aquela é a finalidade. Por isso, então, o Renato, que quando você vem aqui no 3.1, como ler as parábolas? Interpretação literal ou alegórica? Você vem e diz: a parábola dissocia-se da alegoria por ser mais extensa, exigir maior coerência e razoabilidade na interpretação. Lógico. A alegoria é vista como uma metáfora que significa uma coisa nas palavras e outra no sentido, como acontece em Cantares, Apocalipse. Já a parábola significa colocar uma coisa ao lado da outra, né? E então você vem e define, pois o sentido literal e os propósitos são mais importantes. Sim, na parábola é muito mais importante. Que vem à mente uma alegoria
para a gente separar para o nosso professor alegoria de parábola? Sim, a gente pode pegar, por exemplo, lá no livro de Apocalipse, quando se fala de uma mulher que tinha a lua debaixo dos pés e estava vestida de sol. Ali, realmente, cada elemento ali é alegórico, por quê? Porque, embora nós estejamos vendo uma mulher, aquela mulher simboliza Israel, né? E, então, assim, a alegoria, de fato, é uma narrativa mais breve do que a parábola, e ela, geralmente, cada palavra ou vocábulo ali significa alguma coisa dentro da narrativa. Então, você sempre vai procurar um significado dentro daquela alegoria e, ponto a ponto, você vai descobrindo o que aquilo significa. Existem algumas parábolas de Jesus, por exemplo, que são semi-alegóricas, como a parábola do joio e do trigo, porque ali Jesus identificou ali, por exemplo, que o maligno, que quem semeou a semente ruim ali, o joio, é o diabo, que os ceteiros são os anjos, que quem semeia a boa semente é o filho do homem, né? E que os anjos irão no final e recolherão todo aquele que causa escândalo e lançá-lo lá nas trevas, e enquanto o trigo, que representa o povo de Deus, será guardado no celeiro que representa o céu. Então, essa é uma interpretação alegórica, mas quem fez ela, pastor? O próprio Jesus. E quando Jesus não faz, não nos autoriza a fazer. Não faça não, vá para o texto e para o contexto. Irmãos, isso que o Renato está trabalhando agora, isso é muito importante, irmãos. Porque é o seguinte, como é que se interpreta uma parábola? Você olha o contexto, você vê o texto, você vê a história de Cristo, e 90% delas são interpretação literal. É o que está no Bom Samaritano. Não dá para pegar cada parte do Bom Samaritano e transformar em alegoria. Eu sei que dá uma mensagem linda, maravilhosa. Nós, pentecostais, glorificamos muito a Cristo. Normalmente, eu faço o seguinte: quando uma parábola não é alegórica, eu trago sempre, meus amados irmãos, a interpretação literal dela. Olha, irmãos, Jesus aqui está querendo falar quem é o nosso próximo. O próximo é quem precisa da gente. E a gente tem que ser como um bom samaritano. É isso. Agora, irmãos, como bom pentecostal, eu não posso deixar de me lembrar de fatos um pouco parecidos, só que muito mais elevados, muito mais lindos, né? Esse homem que leva o outro para hospedagem e ajuda, ele me faz pensar na minha obrigação, que eu tenho de levar pessoas a Cristo, e olhar para a hospedagem como assim algo que me lembra bem longe a igreja, local que se faz bem, local que abençoa, local que guarda, que protege, mas esse não é o significado da passagem. Isso sou eu que estou tendo agora um pensamento absolutamente único e próprio meu, que o Espírito está me levando a essa, nada mais é do que não chega a comparação, nem símile, mas um desenvolvimento de um raciocínio. Sim. Mas a alegoria, irmãos, ela é fácil identificar quando uma parábola é alegórica. Jesus mesmo interpreta. Jesus mesmo interpreta. Olha, o chão é isso, os espinhos são isso. Ele mesmo interpreta e ele mesmo nos ajuda a entender. Tem um detalhe, pastor. À vontade. O Adolf Jülicher é um alemão, acho que é esse que eu estava falando, que utilizava da questão do método parabólico e tal. Ele demonizou praticamente tudo quanto é forma de alegoria nas parábolas, né? E, inclusive, isso aí foi muito utilizado, muitas pessoas se prenderam ao conceito de Adolf Jülicher para dizer que não podia alegorizar de forma alguma a palavra. Mas aí alguns estudiosos, como o próprio Joaquim Jeremias, John Christemaker, e hoje nós temos aqui no Brasil um grande apologista também, chamado de Elienay Cabral. Ele escreveu também uma revista sobre parábolas, e ele diz que
embora nós não tenhamos a autorização para criar figuras alegóricas e alegorizar por demais as parábolas de Cristo, não é de todo proibido você alegorizar quando a própria Escritura te dá o contexto daquela parábola, mostrando que aquilo ali realmente diz respeito a tal evento histórico que aconteceu dentro de uma realidade fática do povo hebreu. Nós podemos pegar, por exemplo, a parábola das bodas do filho do rei. A gente pode entender que aqueles que rejeitaram primeiro o convite ao povo de Israel, olha só que interessante, e que o rei irado foi lá e mandou, incendiou a sua cidade. A gente pode pegar isso no contexto histórico, em que, depois da morte de Cristo, muito tempo depois, entra general Tito lá em Jerusalém, incendia toda a cidade e leva os bens do templo. A gente consegue, de alguma forma, entender que aquela parábola também tem um fundo, tem um panorama histórico que dá para a gente fazer uma alegoria bem de leve, porque não criando elementos novos, não criando substratos novos para explicar aquela parábola, mas para explicar dentro do contexto da revelação progressiva das Escrituras Sagradas, a gente entende que o rei daquela parábola é Deus, que o filho do rei é Jesus, que os que rejeitaram os primeiros convites é o povo de Israel, e aqueles que aceitaram o convite, os povos marginalizados, são os gentios que aceitaram a mensagem da fé. Jesus explicou dessa forma? Não. Mas o contexto, o panorama, o pano de fundo histórico de Israel nos permite, de modo muito leve, alegorizar essa parábola. Mas isso serve de regra para todas as parábolas? Não serve. Não serve, porque nem todas nós temos um panorama histórico e também não temos um pano de fundo. Então, não é de todo proibido você alegorizar, mas alegorize dentro do pano de fundo que a própria Escritura te concede. Se a Bíblia te tolera a fazer e você faz uma analogia muito bem equilibrada, tudo ok. Mas aquilo que parte para o campo da especulação, já não é bom a gente entrar. Então, tem algumas coisas que a gente pode alegorizar de modo muito leve, porque a Escritura nos permite fazer, pelo entendimento teológico que nós já adquirimos hoje, mas é melhor ler no contexto literal e procurar ver o sentido final, o desfecho da história. Com certeza, com certeza. Então, quando você coloca aqui no 3.2, como analisar parábolas, nós temos parábolas que são curtas, fáceis, diretas, objetivas, e temos parábolas que merecem um pouco mais da gente. E isso tem que tomar muito cuidado, né? Isso tem que tomar muito cuidado. Eu não posso pegar uma parábola curta, direta e objetiva e querer... E também não posso querer pegar uma parábola complexa e dizer, não, isso é um nada. Teve finalidade para isso, né, Renato? Tem finalidade. Muitas das parábolas de Jesus são parábolas que são eclesiológicas, que falam também da relação de Deus com o seu povo, há uma relação também, vamos dizer, antropológica, que fala da relação de Israel para com Deus. Temos também parábolas que são escatológicas, temos parábolas que falam de economia, ou seja, é uma forma de explicar a dialética do reino dos céus, a cosmovisão do reino dos céus, de modo que as pessoas consigam entender. Mas a gente não pode banalizar uma pequena parábola, simplesmente porque ela é fácil de entender e querer aumentar, para poder deixar a nossa pregação, o nosso estudo mais rebuscado, e, ao mesmo tempo, pegar aquelas parábolas que nós não entendemos por completo e tentar torcer o significado com uma roupagem nova, com uma roupagem bonita, criando uma fábula em cima daquela narrativa, porque a gente vai se atropelar, vai bagunçar o coreto e vai deixar as pessoas mais confusas. Então, o que a gente tem que fazer? Existe um conceito de que a palavra de Deus explica a palavra de Deus. A gente pode pegar essas parábolas mais complexas e analisá-la dentro do contexto à luz da própria Escritura Sagrada. E aquilo que a gente entende de mais profundo, porque geralmente a gente percebe que tem pessoas que têm facilidade muito grande ali, já de pegar uma parábola complexa e entender ela, e já tem outras pessoas que têm uma formação intelectual e talvez teológica um pouco mais rasa, que vai precisar de alguém para explicar. Então, aquela que a gente entende em sua totalidade, que a gente sabe explicar, que tem um panorama bíblico que nos ensina como explicar, a gente explica com segurança. Aquelas que a gente não sabe, a gente recorre ao pastor Gideon, recorre ao pastor Arnaud, ao pastor Fernando, ou recorre também aos próprios livros de teologia, como o de Klein Snodgrass, como também
o de John Christemakers, do Joaquim Jeremias, e muitos outros, né, apologetas e estudiosos da palavra de Deus, para que a gente consiga, e também bons comentários bíblicos para a gente conseguir entender. Porque não dá para a gente ficar também, sabe, ali tentando dar explicação de coisas que a gente não compreende de fato. Então, realmente, tem parábolas que eu também tenho muita dificuldade de entender, como aquela parábola mesmo do administrador infiel, aquela parábola muito complexa ali, muito complexa, e tem hora que eu fico ali horas e horas meditando, mas eu não consigo achar a resposta. Eu não sei o senhor, mas o senhor é o fera, né? Não, que isso, Renata, a gente está aprendendo tudo junto. Tem parábolas que só Jesus vai explicar para a gente no céu, né? Eu tenho uma lista de dúvidas muito grande. A eternidade, ainda bem que a eternidade é a eternidade, né? A gente vai ter acesso a Cristo. Agora, Renato, vamos lá. Lá no último ponto, a diversidade, motivação das parábolas, você deixou muito claro, né? A diversidade é muito grande, motivação é muito grande. A gente tem parábola que trata de mordomia, do reino, 10 virgens e escatológicas, e sobre Israel e tudo. Ah, os grandes escritores sobre parábolas, eles chegam ao ponto de dizer que se a Bíblia fosse rasgada e não houvesse mais um único texto para ler, e a gente tivesse na mente 25 parábolas de Cristo, a gente já teria no coração todo o Evangelho. Né? É interessante isso. Esclarece o seguinte, isso é uma pergunta pessoal, aí a gente quer entrar na cabeça do autor, e óbvio que alguém já me perguntou isso, eu não sou o primeiro. Como é que foi para conseguir escolher 12 parábolas? E por que essas 12? No teu coração, o que passou? Pastor, primeiro, as parábolas com as quais eu mais me identifico, aquelas que eu sei mais explicar, porque a gente não vai ensinar o que a gente não aprendeu. Simples assim, já entreguei o pulo do gato, né? E, de outra forma, também, essas parábolas clássicas, elas também são as mais comentadas, elas têm muito mais repertório, né? Muitos autores já comentaram muito sobre elas, então, a gente também já internalizou bastante do conhecimento dessas parábolas e foi aquilo que nos motivou a escrever, né, sobre elas, né? Nós temos aí a parábola do bom samaritano, do joio e do trigo, parábola das 10 virgens, do credor incompassivo, né? Mas eu não me atrevi a falar da parábola do amigo inoportuno, que aí a gente tenta até alegorizar os 3 pães, e a quantidade de filhos que tinha na casa, a dificuldade que tem, pastor. Então, realmente, porque além de ser mais fácil de explicar, são aquelas que as pessoas também se identificam muito mais. Então, eu queria trazer um estudo que não ficasse somente na minha curiosidade, mas que as pessoas também dialogassem comigo. Porque se eu trouxesse coisa que eu não entendesse, se trouxesse coisa que ninguém entende, não ia surtir efeito, né, na confecção da nossa revista. Então, esse foi o meu objetivo, procurar as parábolas mais conhecidas de Jesus, tentar trabalhar com elas de uma forma um pouco diferente. Tentei um pouco fugir daquela questão de tentar explicar cada detalhe, como todo mundo explica, e fui a fundo, estudei bastante com vários teólogos aí, e consegui, de alguma forma, depreender algumas coisas que a gente consegue identificar. Igual, por exemplo, na parábola do filho pródigo, a gente só foca lá no filho perdido, né? Mas eu trouxe a ideia de que o pobre pai, o pai, naquele momento, tinha um dilema muito grande, que era lidar com um filho perdido no mundo e com outro filho perdido dentro de casa. O filho perdido no mundo é o próprio filho pródigo, que representa os pecadores, os publicanos e as meretrizes, mas o filho perdido dentro de casa é Israel, que, embora tivesse todos os bens do pai à sua disposição, ele falhou em ter comunhão com o pai e usufruir de tudo aquilo que o pai havia dado à disposição de Israel. Por isso que Israel se sentiu invejado por ver que Deus perdoou alguém que ele achava que não merecia perdão. Então, assim, a gente pega essas parábolas que a gente se identifica e a gente tenta trabalhar com ela de modo que as pessoas entendam como a gente também entende, para facilitar, porque senão seria
mais outra revista complicada, como a de Cristo e a do Espírito Santo, que até hoje o povo fala, rapaz, para que você trouxe um trem tão difícil assim para a gente? E eu procurei trazer, na verdade, essa revista de uma linguagem mais acessível, mais fácil de entender, sem muitos termos teológicos, sem linguagem muito rebuscada, para ver se a gente consegue, de alguma forma, encontrar o perdão dos irmãos aí. Não, Renato, foram revistas excelentes, excelentes, excelentes. E a gente tem que também prezar, né, pela terminologia. Pois é, eu para mim pensei que você tinha dividido de acordo com ele. E você tinha pego uma de cada uma das classificações dele. Eu pensei que você tinha Não, não. passado por isso. Ah, mas que Ah, interessante, né? Como a gente. É engraçado essa história de escritor e leitor. O é, leitor fica, poxa, e como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Como foi aquilo e tal? E tenta imaginar. Ah, me lembrei agora daquele poema, né? No caminho tinha uma pedra, uma pedra no caminho. No caminho tinha uma pedra, Fernando Pessoa. e tal, tal, tal. Aí foram perguntar quem que era. Não, era uma pedra mesmo, no caminho. É fantástico, Verdade. é fantástico, fantástico, fantástico. E olha, irmãos, a revista não, o estudo termina com 4 perguntas que você deve fazer com o aluno. O aluno deve escrever em casa. E o que a gente recomenda, se você quiser, o aluno pode ter um tempo ali para responder na hora e vocês conversarem sobre a resposta, ou então o aluno lê em casa toda a lição, depois da sua aula, ele responde e vocês podem fazer grupos aqui, ó, tipo o Google Meet, como nós estamos aqui. Faz grupos pequenos e aí cada um diz o que respondeu e como respondeu e vai conversar sobre a lição. Isso é muito interessante. Eita, pastor, na minha igreja o povo não gosta muito de tecnologia. Então tá, então na próxima aula discute, mas aí talvez pegue muito tempo. Mas, bem, temos essas perguntas aqui que são fundamentais e nos farão crescer e crescer bastante. Gente, essa primeira lição, ela é uma segunda lição introdutória e fundamental, fundamental, porque senão, gente, a gente pega parábolas e se tem uma coisa que brasileiro é criativo e a gente acaba colocando tudo menos o que a palavra de Deus quis que ali se colocasse. E a gente tem que ser fiel para com as escrituras. Renato, muito obrigado pela revista, e eu espero que esse quadrimestre seja uma grande bênção. E palavras finais, meu amado. Bom, agradecer ao senhor aí, o pastor Arnaud, o pastor Fernando, pela confiança, né, de nos permitir escrever mais essa revista. E eu espero que a gente consiga alcançar muitas almas, né, que nós possamos desenvolver também o nosso conhecimento e trazer também pessoas para que ouçam a palavra de Deus e que a escola dominical cresça cada dia mais e que nós possamos estar sempre mais inteirado com as coisas do céu do que com as coisas da terra, né? E aí que Deus possa abençoar todos os nossos professores, que todos tenham uma aula abençoada. E qualquer dúvida, podem perguntar ao pastor Gideon. Não, 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 não. Tenho, Renato, vou mandar para vocês o número dele, pode perguntar. Renato, vem cá, já saiu a revista de Jesus e do Espírito Santo. E a do Pai, sai quando? Isso vai depender do senhor. Já estou acho que na 7ª lição já. Aí falta aí Excelente. umas 5 aí para finalizar. Está ainda fundo em onipotência, onipresença. Isso. Tá, Tá. não. Gente, está vindo coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Mas olha, Renato, que delícia, que delícia. Eu estava vendo uma por uma das parábolas. Nada melhor do que começar 2026 com parábolas
porque lá no fundo elas nos ensinam a Com viver, certeza. né? Sempre com os olhos voltados a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Renato, um grande beijo e obrigado por nos brindar com tanto conhecimento maravilhoso. O Senhor te Amém. abençoe e, meu amado irmão, minha amada irmã, e a partir da próxima lição, Renato vai estar gravando, ok? E raramente eu estarei com ele, tá bom? Uma outra lição que ele julgue necessário, nós estaremos juntos. E um bate-papo simples. A revista está muito bem escrita, didaticamente. É uma aula escrita, o que facilita muito mais para a gente. Olha, tendo dúvidas, entre em contato. Renato, de forma muito tranquila, simples e extremamente acessível, tá? Ele, apesar de todo o conhecimento que tem, ele não se coloca em pedestal nenhum, é um homem de Deus. Um homem de Deus. Renato, um grande beijo para a Amém. Tônia, a esposa, e para a querida Mica. Um grande beijo. Deus abençoe, viu? Amém. Obrigado. Deus abençoe.